Good morning, class. How are you? I am good. Students, my name is teacher Jessica. Let's start our English lesson, okay? So please open your English books at page 52. Yes, 52. No past lesson, we started the unit, a new unit, né? The unit 7, when we talk about big cities. Não foi? Nós falamos então na aula passada sobre big cities. E quando eu penso, né, em big cities, ou seja, grandes cidades, eu já venho à mente ali sobre o conteúdo que eu vou estudar durante a unidade, que são os locais que tem uma cidade, não é? Os estabelecimentos que tem escolas, hospitais, praças, lojas, como que eu falo isso em inglês? Então, na aula passada eu expliquei para vocês esse vocabulário, tá? E quando a gente está aprendendo palavras novas, né, o vocabulary, o vocabulário novo, a gente tem, né, que aprender como escrever, como falar direitinho, né, e quando ouvir, conseguir identificar isso, principalmente em outro idioma, que é, no caso aqui, English. Então, na aula passada vocês estudaram vocabulary, hoje vocês vão estudar grammar, a parte gramatical, a parte também de writing, ou seja, a escrita. Como vocês podem observar aí na page 52, vocês estão vendo plural of nouns. Plural of nouns. Como a própria palavra já diz, né? Ela é igual como se escreve em português, plural, né? Só a pronúncia que é diferente, que é plural. Plural dos nomes, das palavras. Exatamente como no nosso idioma, o português, as palavras elas são flexionadas para o plural, não é? Dependendo do seu contexto, em inglês é a mesma coisa, né? Então, é importante que a gente aprenda a identificar quando uma palavra está no plural, porque fica muito mais fácil para a gente entender os textos, para a gente falar, para a gente fazer a compreensão, não é? Na hora de aprender o idioma. Então, vamos lá. Hoje eu vou trazer as dicas que estão no book, algumas dicas que eu mesma vou colocar aqui para que vocês possam aí tirar as dúvidas, tá bom? Então já peço que vocês anotem todo o conteúdo que está aqui explicativo no seu notebook, tá? É importante para os seus estudos. Então vocês estão vendo aí várias tabelinhas, não é? Onde nelas tem a forma no singular, que é o singular, e ao lado tem o plural. Então, em inglês, gente, existem algumas regrinhas para cada palavra. Então, na maioria das palavras, como vocês vão observar na primeira tabela, diz assim: most nouns, ou seja, a maioria das palavras, add s, ou seja, acrescenta-se apenas um s, igualmente no nosso idioma. Que bom isso já ajuda bastante. Então, a maioria das palavras em English também, quando estão no plural, apenas eu preciso colocar ali um s para saber que ela está no plural. Temos exemplos aí: book, books, girl, girls, house, houses, toy, toys. Tá? Eu trouxe então mais dois exemplos aqui, ó. Cat, finger. Também estão no grupo de palavras que apenas acrescenta-se um s. Então, como é que vai ficar, teacher? Simple. Cat fica cats. Finger fica fingers. Ok, students? Então, isso já é bom porque isso quer dizer que a maioria das palavras você não tem que estar se preocupando com regras. Apenas acrescenta-se um S. Lembrando que eu só aprendo essas regras, eu só aprendo isso tudo se eu praticar, se eu escrever bastante em inglês. Né? Isso ajuda bastante a mim memorizar essas regras, essas dicas. Ok? Na segunda tabela aí, já temos assim, nouns ending, palavras que terminam em CH, CH, SH, SH, S, S, X, X, O, O. Acrescenta-se IS, ou seja, o ES no final. Então, quando vocês verem palavras em inglês que têm essas terminações, CH, SH, S, X, O, vocês vão ver que a terminação delas é ES no final, ok? Que em inglês fica ES, que são as duas letras. Como exemplos aí, temos vários, ó, watch, watches, que é o verbo assistir,
Dish, dishes, bus, buses, box, boxes, tomato, tomatoes, potato, potatoes. A teacher aqui trouxe mais 2 exemplos, ó, para vocês acrescentarem aí no conteúdo. Então, temos aqui bus, vai ficar buses. Dish, inclusive são exemplos que estão aí na tabela, né? Dishes. Teacher, o que significa dish? É o prato, tá bom, meus amores? Mas não é o prato, o objeto, o prato em si. É, por exemplo, aquela refeição. É um prato, tá certo? Por exemplo, quando eu vou ao restaurante, eu digo eu quero um espaguete, certo? Então, aquilo ali é chamado de dish, é o prato que eu pedi, tá bom? Continuando aí, temos aí outra regrinha. Nouns ending in a consonant and Y, we substitute the Y by IES. Eita, teacher, que regra louca. Não é louca, gente. Palavras que terminam com a letra Y, tá? Terminou com a letra Y, que é o Y, e antes da letra Y veio uma consoante, pronto. Essas palavras você vai fazer o quê? Você vai tirar o Y, como se você cortasse mesmo, tira o Y para transformar no plural. E ao invés do Y, você acrescenta IES. Inclusive, uma das palavras é do nosso conteúdo que estamos estudando, como exemplo que eu trouxe aqui. Então, vocês vão ver aí 2 exemplos, que é lady, city. Então, como é que elas vão ficar, né? Tira-se o Y, tá bom? Para transformar em plural, tá certo? Então, presta atenção, não é que a palavra vai ficar assim toda vida que você for escrever. É quando você for falar ou escrever ela no plural, in the plural. Então, vai ficar cities, parties, que é festas, story, que é uma palavra muito conhecida por vocês, né? Do Instagram. Story fica stories. Stories. Tá bom? Então, novamente, são palavras que terminam com Y e antes do Y veio uma consonante. Tira-se o Y e acrescenta-se IES no final da palavra. Tá bom? E a outra regra, na verdade, é não ter regra. Como assim, teacher? Talvez essa seja a regra que vocês vão achar um pouco mais difícil, justamente pela forma como ela é colocada aqui na gramática. Existem também um grupo de palavras, mas é um grupo bem pequeno, vocês não vão ter que se preocupar bastante, porque se vocês conseguirem aprender a maior parte dessas palavras, pronto, vocês estão despreocupados. Mas esse pequeno grupo de palavras, para me transformá-las no plural, eu não tenho que acrescentar S ou ES ou IES. Na verdade, para me formar o plural dessas palavras, eu vou mudar ela completamente. Então, quando eu mudo ela completamente, isso dificulta um pouco mais na hora de aprender como é ela. Mas, como eu falei para vocês, é um grupo pequeno. Então, se você aprender as principais, aí a que você mais usa, você já tem aí, não precisará mais se preocupar, tá certo? Porque elas são fáceis. Aí já tem uma tabela com a maioria delas, tem man, fica men, woman, women, person, people, tooth, feet, child, children, foot, feet, mouse, mice. Então, cada uma dessas palavras, sugiro que se você também não entendeu o que cada uma delas significa, a tradução, dá uma pesquisadinha, tá certo? É importante porque você ajuda na hora da memorização. Então, como eu trouxe aqui, ó, 3 examples dessas que estão aí. Então, observem como são essas palavras no singular. Foot, que quer dizer pé. Foot. Quando eu quiser dizer pés, no plural, já não escrevo foot. Eu escrevo feet. Olha como mudou bastante. Eu troquei os 2 O por 2 E. Tá? Então, isso é uma mudança maior que você tem que aprender. Ok, students? Person, que é pessoa, fica people, pessoas. Child, que é criança, vai ficar children. Então, olha aí como é a confusão. Porque a gente está muito acostumado a aprender que as palavras do plural acrescentam S. Então, eu já ouvi muitas pessoas se confundindo e falando, por exemplo, person.
persons, tá certo? E nem sempre é assim, gente. O plural, people. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com essas palavras dessa dica em específica, tá? Essas palavras aí, novamente explicando para vocês, elas mudam completamente quando passam para o plural. Então, é importante que vocês a memorizem-as, tá ok? Aí tem algumas dicas, né? Be careful. Cuidado. In English, adjectives don't have plural. Então, em inglês, diferentemente do português, os adjetivos eles não ficam no plural, eles só se escrevem no singular. Example, black, black. Bad, bad. Japanese, Japanese. Então, elas não flexionam para o plural. Observe this sentence in the singular and in the plural form. Então, vamos observar aqui esses exemplos. Diz assim, this is my best friend. Vamos ver como fica essa frase no plural. These are my best friends. Então, o que foi pro plural dessas palavras, né? O demonstrativo, this ficou this, não é? Is ficou are e a palavra friend ficou friends. Então, o adjetivo que é best, ele não mudou, tá certo? Não tem bestes, apenas best. Próximo exemplo. That is my old dictionary. Those are my old dictionaries. Novamente aí, o adjetivo não mudou, que é old, tá? Não acrescenta-se, não existe o plural para os adjectives. Most of nouns in F or FS substitute the F by this. Essa é uma outra regrinha, mas, gente, ela é um grupo pequeniníssimo de palavras, tá? Inclusive, se eu não me engano, são menos, talvez, aí de 20 palavras que se adequam a esse grupo. Então, você aprendendo essas palavras principais aqui, você não tem que se preocupar também. Que são palavras que terminarem com F ou FE, tá? Você vai mudar, substituir o F ou FE por VES. Example, wife, wives. Live, lives. Tá bom? Então, vocês têm os exercícios, todos eles são sobre o plural, tá bom? Então, não requer aí uma explicação, porque a maioria daí vai ser para você escrever as frases ou a palavra, tá? Na forma plural delas. Vocês vão fazer, meus amores, até a 54. Então, a atividade é páginas 53 e 54, tá certo? Façam com calma, tirem suas dúvidas, se precisarem, pode me consultar, eu vou estar à disposição aqui para ajudá-los, tá bom? Então, see you next class and study. Don't forget to write, ok? Não se esqueçam de copiar o conteúdo da lousa. Bye bye, my dear students!